Olá pessoal, tudo em riba? Vamos continuar o nosso estudo da contabilidade aí? Vamos lá? Vamos finalizar a nossa organização patrimonial? Bem, vamos recapitular rapidamente as nossas duas últimas aulas. Aprendemos então que existe contas contábeis, que fazem parte de um plano de contas da organização, e essas contas contábeis são utilizadas para organizar o patrimônio. Então, se eu tenho uma moto, uma caminhonete e um carro, eu coloco numa conta contábil só, chamada veículos. Beleza. Só que aí, cada conta contábil com o seu saldo precisa ter um balanceamento. O que quer dizer isso? Precisa que as contas contábeis devedoras apresentem o mesmo saldo total das contas contábeis credoras. Para verificar se isso está correto, nós utilizamos o balancete de verificação. Beleza, esse é o penúltimo passo para a gente chegar no relatório final. Nós vamos captar as contas desse balancete de verificação e colocá-los no relatório final chamado balanço patrimonial. Como que isso é feito? Vamos aprender na aula de hoje. Então, como fazer esse relatório final aqui? Nós vamos discutir hoje. Finalizamos então com o nosso plano de contas, com o nosso balancete. Então, nós temos as contas contábeis e os seus respectivos débitos e créditos. Beleza. Esse balancete não tem muita regra a ser seguida para sua montagem. Eu simplesmente coloco as contas aqui em qualquer ordem e na coluna, logo em seguida, eu coloco os valores devedores e depois os valores credores. E no final eu coloco o saldo e aí os débitos devem estar iguais aos créditos aqui para falar que está balanceado. Só que esse relatório ele não vai para o usuário final da informação contábil, aquele usuário externo. Eu preciso organizar isso de uma forma normalizada, uma forma que a legislação me fala como que eu vou organizar isso, para que as pessoas em qualquer lugar do mundo consigam interpretar aí esse relatório, que é o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, nós temos regras que ditam a sua estrutura. Essas regras que nós vamos aplicar aqui. Aonde que estão essas regras? Estão lá no Comitê de Pronunciamentos Contábeis e tem legislações federais também que demonstram como que isso deve ser feito. Beleza? Vamos lá. Como que eu monto então? Então, o balanço patrimonial, vamos montar um do zero aqui. Eu tenho ele dividido em duas grandes partes aqui. Nós vamos fazer essa divisão aqui. Então, vamos montar aqui. Eu tenho uma parte do lado esquerdo dele, que nós vamos chamar de ativo, nossos bens e direitos. E a parte do lado esquerdo dele vai ser os nossos passivos e o nosso patrimônio líquido. Então, eu tenho ativo, passivo e patrimônio líquido. Essa é a estrutura geral do balanço patrimonial. Eu vou destacar aqui essa parte ativo, essa parte passivo e essa parte aqui, o patrimônio líquido. Vamos tirar as linhas de grade do fundo para ficar só o nosso balanço patrimonial aqui desenhado. Beleza, só que nós temos regras a serem seguidas. Não é somente eu colocar esses três retângulos aqui e falar que está pronto. Não, dentro do ativo eu tenho divisões, dentro do passivo eu tenho divisões. Quais divisões? Bem, a primeira divisão que eu tenho no ativo, eu falo que é o ativo circulante. O que é isso? É tudo que vai circular dentro de uma empresa no prazo de 12 meses. E depois eu vou ter o que nós chamamos de ativo. Deixa eu colocar aqui. Ativo não circulante. E o passivo tem a mesma divisão. Passivo circulante e passivo não circulante.
Tá? Qual que é a diferença do circulante e não circulante? Ativo. Então, todos os bens e direitos que vão movimentar numa empresa dentro de 12 meses. Por exemplo, eu comprei uma mercadoria para revenda. Eu espero revender isso em até 12 meses. Opa, é um ativo circulante. Ah, eu comprei um computador. Esse computador eu penso que ele vai se esgotar da minha empresa, eu vou usar todo ele em 12 meses? Não, em mais de 12 meses. Então, o computador é um ativo não circulante. E a mesma coisa o passivo circulante e não circulante. O passivo circulante refere-se a todas as contas que eu tenho que pagar, as minhas obrigações esperadas no prazo de 12 meses. E o não circulante, o que tem o prazo de validade aí superior aos 12 meses. Beleza? E o patrimônio líquido é o que sobra, né? O que sobra na minha empresa aí. Ok, montei esse esboço aqui. Eu preciso agora colocar as minhas contas contábeis aqui dentro. Vamos lá. Quais são os bens e direitos que eu tenho que vai rodar no prazo de 12 meses? Eu vou olhar no meu plano de contas e vou colocar no meu balanço patrimonial. Só que eu posso colocar de qualquer jeito? Ah, eu vejo que o contas a receber, eu vou receber isso antes de 12 meses. O estoque também antes de 12 meses. Não. Balanço patrimonial é chato, eu tenho regras a serem seguidas. Eu preciso colocar aqui na ordem do que os bens e direitos vão se transformar em dinheiro. Então, os bens e direitos que vão se transformar em dinheiros mais rápidos, eu coloco nas linhas superiores. E embaixo eu vou colocando o que vai se transformar em dinheiro com maior dificuldade, num prazo maior. A mesma coisa vai acontecer no passivo. Eu vou colocar primeiro o que vai ser pago mais rapidamente e, por último, eu vou colocar o que vai ser pago por fim. Então, é como se fosse o que vai sumir no meu balanço patrimonial primeiro, eu vou colocando nas primeiras linhas. É chamado isso de ordem de liquidez decrescente. Então, eu coloco o que vai transformar em dinheiro primeiro, mais rápido aqui, e ordem de exigibilidade decrescente. Tá? Então, vamos lá. Vamos olhar então nosso plano de contas aqui. O que nós temos? O que vai se transformar em dinheiro primeiro? Olha, o próprio dinheiro, o caixa. Lembra que o caixa representa o próprio dinheiro aqui da empresa. Então, é esse dinheiro que nós vamos colocar lá no balanço patrimonial. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Depois, olha, banco eu não tenho. Se eu não tenho recurso, eu não preciso colocar. Salvo se no período anterior eu tinha recurso e aí eu preciso colocar para mostrar que ele foi zerado. Mas se nunca teve, eu não preciso adicionar a conta. Próximo. Estoque. O que transforma em dinheiro primeiro? Estoque ou móveis e utensílios, ou veículos ou imóveis, né? Que são as minhas contas, nossos bens e direitos que nós falamos na última aula. Bem, o que vai se transformar em dinheiro primeiro é o estoque, que eu vou vender ele mais rápido que os móveis, veículos e o próprio imóvel. Então, vamos colocar esse valor também aqui no nosso balanço patrimonial. Beleza? Ah, o que eu tenho aqui agora? A conta a receber também não tem valor, mas se eu tivesse, o que viria primeiro? Conta a receber ou estoque? Viria primeiro o contas a receber, porque o contas a receber eu já realizei a venda. O estoque eu preciso vender, e essa venda pode ser a prazo, e aí eu vou gerar um contas a receber para depois gerar o dinheiro. Então, o contas a receber viria na frente do meu estoque, no meu balanço patrimonial. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, o balanço patrimonial, agora eu chego no ativo não circulante, que você vai olhar aqui, mesa, cadeira, os carros, o próprio imóvel, eles são duráveis, vão durar mais de 12 meses. Então, eu vou adicionar isso no meu balanço patrimonial ativo não circulante. Só que o ativo não circulante também tem umas regras. Ele possui uma subdivisão. Vamos fazer essa subdivisão aqui. Como é que ele existe? A primeira subdivisão é do realizável a longo prazo. Tudo que vai se transformar em dinheiro a longo prazo. Normalmente, contas a receber a longo prazo entraria aqui. Beleza? Depois, nós temos investimentos que minha empresa faz. Aplicações bancárias, compras de pedaços de outras empresas, as ações, debêntures. Então, esses investimentos da minha empresa também entram aqui. Depois,
Imobilizado. Quais são os bens que minha empresa imobilizado? Quais são os bens que a minha empresa possui que ela utiliza para o seu bem, para o seu crescimento, para gerar uma renda? Como máquinas, equipamentos, as cadeiras, computadores, veículos, tudo que minha empresa possui que é utilizado dentro dela para o seu negócio. E depois nós temos a conta chamada, o grupo de contas chamada intangível. Vou colocar lá embaixo. Intangível. Que é aquilo que não é físico. Um sistema de computador, uma marca, uma patente, são exemplos aí de intangível. Então vamos olhar no nosso plano de contas. Móveis. Vocês acham que os móveis são realizáveis a longo prazo, investimento, mobilizado ou intangível? Olha, o móvel ele é palpável, o móvel não ganha valor com o tempo, então não é um investimento, ele não vai se transformar em dinheiro com o tempo também. Eu utilizo ele em prol da minha empresa, então entra no grupo de imobilizado. E isso também é característica dos veículos e dos imóveis. Então, essas três contas que eu possuo aqui, as três contas fazem parte aqui do meu imobilizado. Tá? Intangível, aqui eu não tenho nada, mas seria, por exemplo, o software. O contas a receber seria circulante. Se fosse contas a receber a longo prazo, seria realizável a longo prazo. Ok? E agora vamos então para o nosso outro lado do nosso balanço, que é o passivo. O que nós temos aqui de dívidas, obrigações? Nós temos só uma aqui, que seria o contas a pagar. Então, contas a pagar, sem dúvidas aqui, eu adiciono ele no meu passivo circulante. O que seria meu passivo não circulante? Teria o nome contas a pagar a longo prazo, fornecedores a longo prazo. Outras dívidas que poderiam vir no meu passivo circulante: impostos a pagar, salários a pagar, fornecedores, provisões, contingências, estariam tudo aqui no meu passivo. Tá? Olho aqui, não tenho mais nenhuma informação. No meu passivo, eu vou ter agora o capital social, que é o dinheiro que eu investi na minha empresa. Lembra lá, que está lá no meu contrato social, esse valor está presente lá. Então, capital social de 180 mil. Então, olha, isso é que a minha empresa tem de bens e direitos, e isso é que a minha empresa deve. Então, se eu pegar todos os bens e direitos da minha empresa e subtrair o que ela deve, sobra o valor que eu investi, sobra, por enquanto, o valor da minha empresa. Nós vamos ver nas aulas futuras que esse valor vai ser modificado quando eu realizar vendas, vou ter lucro, prejuízo, esses valores, o valor da minha empresa vai aumentando ou diminuindo. Então, é um valor bem simples da minha empresa aqui. Não é por esse valor que minha empresa será vendida, mas é pelo menos o mínimo que eu preciso retornar para minha empresa valer a pena, se eu for vender ela. Tá? Beleza? Então, tudo que eu tenho, menos o que eu devo, meu patrimônio líquido. E aí vem naquela equação lá da contabilidade, né? Olha, passivo mais patrimônio líquido é o meu ativo. Ativo menos o patrimônio líquido, sobra o meu passivo. Ativo menos o meu passivo, sobra o meu patrimônio líquido. Tá? Só que não acabou aqui. Vamos só montar ele estruturado aqui direitinho. Deixa eu colocar as linhas que foram apagadas aqui por causa do Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos formatar ele bonitinho aqui. Nosso relatório final aqui que nossos investidores vão analisar e eu como administrador também vou verificar se minha empresa está indo para o caminho que eu quero ou não. Tá? Eu coloco as subcontas aqui no outro nível para mostrar que um está dentro do outro. Normalmente é assim que é montado o balanço patrimonial. Tá? E aqui, no ativo circulante, eu vou colocar a soma do total do ativo circulante, 15 mil. E aqui eu vou colocar a soma do meu ativo não circulante, 210 mil. Aqui o total do meu ativo, 15 mil mais 210, 225. Mesma coisa eu faço aqui no passivo, somo o que está aqui embaixo
E aqui também a mesma coisa no patrimônio líquido. E aí, olha, 45 mais 180, justamente os 225 do meu ativo aqui. Então, eu divido os três grupos aqui no meu balanço patrimonial. Tá? Para deixar claro que os três grupos, então, temos o ativo aqui, o passivo aqui e o patrimônio líquido. Tá? Aqui a cor é só para destacar realmente um ou outro aqui. E aqui em cima do meu balanço patrimonial vai o nome da empresa. Vamos colocar Casa de Salgados e Doces Limitada. Tá? Aqui eu vou colocar a data do meu balanço. Vamos supor que foi dia 31 de março de 2021. Eu preciso saber de quando que esse relatório é feito. Em cima dos valores, eu coloco a data de quando ele foi feito. E aqui, nessa coluna aqui, eu vou colocando depois os valores antigos da minha empresa. Por exemplo, acabamos o mês de abril. Esses valores de março vão para a coluna da direita e aqui nessa coluna eu coloco os valores de abril. Isso ocorre com a modificação do patrimônio, que diariamente eu tenho compras, tenho vendas, e esse patrimônio vai sendo modificado aqui. Como que essa modificação ocorre? É utilizando os débitos e créditos. E na prática nós vamos aprender isso na nossa próxima aula, como modificar esse balanço patrimonial, e vamos criar algumas colunas aqui fazendo essas alterações. Beleza, pessoal? Então, resumindo aqui, o balanço patrimonial é um relatório formal, eu tenho regras, eu não posso fazer de qualquer jeito. O ativo, eu preciso ordenar ele em ordem decrescente de liquidez, ou seja, o que se transforma em dinheiro fica na primeira linha aqui em cima. E o passivo, eu coloco ele em ordem decrescente de exigibilidade. Então, o que vai ser exigido de mim, a conta que vai vencer mais rápido, eu coloco aqui em primeiro. E aqui embaixo eu coloco o patrimônio líquido, depois trabalharemos ele também com mais detalhes nas nossas próximas aulas. Eu tenho os grupos circulante e não circulante. Circulante, tudo que vai acontecer em 12 meses, seja ativo ou passivo, e não circulante em mais de 12 meses. Também falado mais de um exercício social. Beleza? Então, na próxima aula, vamos entender um pouco como que essas movimentações ocorrem e o efeito no balanço patrimonial. Vamos alterar o balanço patrimonial criando outros meses aí. Pessoal, bons estudos aí e até mais. Falou!